E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área. Vamos lá para mais um videozinho bom e que tem basicamente duas formas de você buscar responder essa questão. Então vem comigo, já dá esse like, se inscreve, ativa o sininho. Vamos falar hoje sobre número de Avogadro, né? Isso aí, galera. Então tem que ficar ligado, já dá esse like. Olha só, não vamos perder tempo. Estamos falando da UERJ de 2020, o seu primeiro exame de qualificação. Lembrando, toda a questão que resolva desse exame está numa playlist chamada Gabarito UERJ 2020, primeiro exame de qualificação. Assim como vão ter outros, Gabarito UERJ 2020, segundo exame de qualificação, dentre outros, pessoal. Então eu faço tudo aqui para poder te ajudar de fato. Buscar fazer com que você entenda que, poxa, cada exame de qualificação tem uma playlist específica para você se organizar. Aqui fica tudo organizadinho para o seu estudo, beleza? Você está vendo aqui do lado também tem as redes sociais do canal, TikTok, Instagram, que eu posto outras informações e que você pode utilizar essas redes sociais também para o seu estudo. Ou se você preferir, tá vendo esse link aqui em cima? Tem aqui embaixo na descrição do vídeo. E lá você tem acesso a, por exemplo, o curso Biologia para Vestibulares, onde você acaba verificando, por exemplo, aulas teóricas, exercícios objetivos e discursivos. Você pode ser membro aqui do canal e somente os membros têm acesso a vídeos exclusivos, né? Vídeos de dica, eu tenho postado bastante, dica do que você deve estudar, tá? Fora exercícios. Você também tem acesso a exercícios objetivos, pessoal. E são mais de 4.000 exercícios. Todos com gabarito comentado e tudo categorizado entre os temas que você está vendo aí. Porque, por exemplo, se a sua dificuldade for citologia, você vai buscar essa playlist, olha lá, 227 questões. Não são 10, nem 15, nem 20, são mais de 200. Você pode treinar até você não ser mais surpreendido por questão de vestibular. E errou, tá lá o gabarito para você se orientar, saber porque a resposta é letra A, B, C ou D, entendeu? Ou se você preferir, você pode ter acesso ao material didático junto com esses exercícios. Material didático que vai servir, obviamente, né, para a sua parte teórica, caso você tenha dificuldade, e depois você pratica com os exercícios. Ou, se você ainda preferir, tem questões discursivas. De diversos vestibulares, muitas questões para você treinar, e cada uma delas tem uma caixinha de respostas para você escrever, responder e depois você conferir se o que você respondeu está certo ou não. Beleza? Então, galera, aqui as oportunidades não faltam para poder te ajudar, tá bom? Vamos lá, o texto diz o seguinte, né? Tem que ver esse texto para questão 39 e 40. A gente vai resolver a 40 hoje. A 39 já foi, né? Ano Internacional da Tabela Periódica. Há 150 anos, a primeira versão da tabela periódica foi elaborada pelo cientista Dmitry Mendeleev. Trata-se de uma das conquistas de maior influência na ciência moderna, que reflete a essência não apenas da química, mas também da física, da biologia e de outras áreas das ciências puras. Como reconhecimento de sua importância, a Unesco/ONU proclamou em 2019 o Ano Internacional da Tabela Periódica. Na tabela proposta por Mendeleev, em 1869, constavam, eita, tá ruim, os 64 elementos químicos conhecidos até então, além de espaços vazios para outros que ainda poderiam ser descobertos. Para esses possíveis novos elementos, ele empregou o prefixo ECA, que significa posição imediatamente posterior. Por exemplo, o ECA-silício seria o elemento químico a ocupar a primeira posição em sequência ao silício no seu grupo de tabela periódica. Isso a gente resolveu na questão 39, tá? Aí ele fala, em homenagem ao trabalho desenvolvido pelo grande cientista, o elemento químico artificial de número atômico 101 foi denominado Mendeleévio. Então você vai pensar nisso agora, porque é dessa parte que a questão 40 ela vai tratar, beleza? Vamos lá para a questão 40. Considere uma amostra laboratorial de 0,43 gramas de Mendeleévio. O número de átomos presentes nessa amostra equivale a... E aí você tem, né, várias potências de 10, beleza? Legal, mas o que você deve fazer? Primeiro, achar o Mendeleévio na tabela periódica. O Mendeleévio está aqui, ó. E a questão ela te deu uma dica, porque ele falou que é número atômico 101,
entendeu? Então é só você olhar na tabela periódica onde está o 101. Está aqui em cima, tá vendo? Né? E aí, né, o número de massa 258, beleza? Eu fiquei um pouquinho na frente, agora que eu reparei, tá? Mas enfim, tá ali, tá lá no finalzão, tá bom? Beleza. Você já sabe que, então, ó, a massa é 258, grava isso, tá? Considera uma amostra e tudo mais, e aí ele quer saber o número de átomos. Cara, isso daí não é difícil. Qual é a massa atômica? 258 gramas. Isso equivale a 1 mol de Mendeleev, beleza? Ora, ele te deu a quantidade de gramas, 0,43 gramas. 0,43 é igual a 43 vezes 10 a menos 2. Eu só fiz isso para melhorar o cálculo, tá, pessoal? Beleza? Para não fazer cálculo com vírgula. Igual a tantos mols, x mols, beleza? E aí, fazendo o cálculo, né, você vai 258x igual a 43 vezes 10 a menos 2. 258 está multiplicando x, passa para o outro lado dividindo. Vai ser 43 vezes 10 a menos 2, dividido por 258. Isso dá um total de 0,16 vezes 10 a menos 2 mols, beleza? E aí, o pulo do gato é você saber o quê? O número de Avogadro. O número de Avogadro é esse, 6,023 vezes 10 a 23. Ora, bebê, você não precisa fazer o cálculo de 6,023. 6, vai. É basicamente 6, entendeu? Até porque ele está botando aí, né, a potência na base 10. Então, pô, tu fazer esse cálculo com a vírgula do 0,23 não vai fazer diferença, entendeu? Só vai te arrumar mais trabalho para você fazer a questão, perfeito? Então, o que você faz? 1 mol é igual a 6 vezes 10 a 23, que é um número de Avogadro, que é um número de átomo, beleza? Ora, pessoal, então você tem quantos mols? Aqui, ó, você achou o número de mols. 0,16 vezes 10 a menos 2 dá X número de átomos, beleza? Então, pessoal, olha só, isso daí vai dar um total de 0,96 vezes 10 a 21. Ora, aí você já acha a resposta, que é praticamente 0,96 é praticamente 1 vezes 10 a 21, beleza? Talvez se você fizesse o cálculo com 0,23, né, 6,023, né, você acharia o resultado 1, tá? Mas de qualquer forma, pessoal, vai dar basicamente no mesmo, beleza? Tá? Vai dar basicamente no mesmo. Então, isso não vai fazer diferença no final das contas, perfeito? Então, só que eu posso te buscar uma outra maneira de você resolver, porque você pode ter chegado por essa forma de resolução, mas existe uma outra. Lembrando que você pode pegar, então, a massa do Mendeleev, né, que é 258 gramas, é igual, em vez de botar número de mol, é igual ao número de Avogadro, que é 6 vezes 10 a 23. Ora, quanto ele te deu de gramas? Não é 0,43? Que é igual a 43 vezes 10 a menos 2? Igual a x número de átomos. Também é uma forma simples, inclusive é até mais simples você resolver por aí, entendeu? Bem, isso vai dar um total, né, de 6 vezes 43 vezes 10 a menos 2, né? Dá 2,58 vezes 10 a 23, beleza? Ora, 2,58 vezes 10 a 23 é igual a 258 vezes 10 a 21, né? Porque eu passei a vírgula para cá, eu diminuí, né, de 2 essa potência. Aí fica fácil, né? É só cortar 258 com 258. Vai chegar a 1 vezes 10 a 21, beleza? Esse, então, será o gabarito, perfeito? Se é 1 vezes 10 a 21, então, na verdade, você chegou à letra B como resposta. Então, galera, você pode fazer das duas formas. Uma um pouquinho mais demorada, vai. A outra um pouquinho menos demorada, beleza? Então, daí tem como você resolver na boa. Show de bola, galera? Tudo certinho, tudo tranquilo? Então é isso. Eu vou ficando por aqui, mas não esquece, né, de comentar aí se você gostou, se você entendeu, tá? Eu vou ficando por aí. A gente se vê nos próximos vídeos. Grande beijo, boa semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.